Oi, pessoal. Aqui é a Juliana de novo, e eu vou dar continuidade ao nosso início de aula da unidade 3 sobre impulso, intuição e pulsação, né? Seria a alma, a pele e o corpo da autoria. Lembra que eu falei do texto da Noemi Jaffe, que chega um momento, né, em que a gente está tão engajado no nosso processo criativo, que o nosso fluxo criativo foi resgatado desse lugar doído, né, invisibilizado e negado durante a escolarização, que foi a nossa escrita e a nossa expressão da nossa voz, da nossa autoria na escola. Então, quando a gente chega num determinado ponto do trabalho, depois de muita disciplina, depois de muita escrita com desbloqueio, essa da técnica do escrever sem parar, depois dessa abertura, desse sim que a gente traz para nossa nova sensibilidade, um novo olhar para o mundo, a gente chega na pulsação, né? E nessa pulsação, a gente é como se a gente entrasse numa casa, né? Num lugar em que todas as histórias morassem, todas as nossas histórias morassem, onde as nossas palavras se expressam. E aí eu vou ler um pedacinho desse texto da Noemi Jaffe, que chama O Livro dos Começos. Ela fala assim: se estiver muito preocupado com o começo, esqueça. Vá fazer outra coisa e quando menos esperar, ele aparecerá. Provavelmente cairá sobre sua cabeça quando você estiver guardando a louça ou se preparando para ir dormir. Ou você poderá encontrá-lo largado no chão, embaixo de algum móvel esquecido ali pelas crianças ou pelo gato. Mas não se incomode, ele virá, porque o começo surge do acaso. Na verdade, o começo é o próprio acaso. É ele que dispara todos os acontecimentos e sensações. Se você se prepara, nada acontece. Ou, no melhor dos casos, acontece de forma frustrante. Não almeje. Procure manter a disposição para a surpresa, mas não cuide para ser descuidado. O treino para isso é mais profundo e acontece sem querer. O segredo é aprender a distrair-se sem tentar fazê-lo. Num momento de desatenção, como quem não quer nada, o começo virá, despercebido, e o levará para um lugar onde habitam vários outros começos, meios e fins. Lá, você nem perceberá que está cercado por tantos começos. Todos eles o receberão bem e o tratarão como se o conhecessem há muito tempo, desde antes de você estar procurando como começar. Você então terá inúmeros começos e poderá fingir que nem estava considerando a busca com dificuldade e receio. Tudo será como se sempre tivesse sido seu. A esta altura, entretanto, você deve estar se perguntando como fazer para entrar nesse estado de graça desatenciosa. Se, ainda mais, é preciso não precisar de nada, nem ao menos de treino para receber os começos, como destreinar a memória? Como descumprir tudo? Sim, esse é um problema. Para obter a distração, é preciso distrair-se de querê-la. E o que é pior, não se obtém a distração porque ela não é algo que se possua, ela escapa. Só quem não a tem. Desculpa, só tem quem não a tem. Talvez um bom método seja permitir que suas falhas se manifestem. Deixe as coisas caírem, tropece, suja a roupa, esqueça as chaves e não se culpe. Pare de anotar tudo em fichas, não planeje a semana e acolha as surpresas. Se surgir um imprevisto, aceite-o. Demore mais tempo para fazer tudo e comece a ir a lugares desconhecidos. Não aprenda a chegar. Só decida qual será a condução. Entre no primeiro ônibus, desça no 30º ponto e vire a quinta rua direita. Entabule uma conversa sobre o passado primeiro velho. Esse será o começo. Mas, se você pensar bem, esse método não passa de infantilidade. Parece original, mas é por autoajuda. Esqueça tudo. Então, esse é um texto super divertido da Noemi Jaffe, em que ela vai falar para gente sobre essa jornada que a gente estava aqui no último encontro falando sobre ela, né? Então, a questão, qual é o caminho, né? Primeiro caminho é o querer, né? É o querer escrever. É o realmente dizer esse sim para esse processo que foi um dia tolhido. É lembrar de quando você era criança e começou a escrever, aprendeu a escrever, e quando você começou a brincar com as palavras, a inventar histórias, cada um tem sua história.
resgata a sua biografia e começa a perceber em que momento que a sua escrita começou a se bloquear. Em que momento foi algum professor ou professora, foram as atividades que começaram a ficar monótonas, foi o livro didático, foi o excesso de caneta vermelha no seu texto? Quais foram esses fantasmas, que a gente chama assim, que começaram a bloquear o seu desejo de escrever? Porque, na verdade, a gente está falando aqui de um desbloqueio que é muito profundo, não é só um desbloqueio da autoria, é um desbloqueio que começa no desejo de escrever, né? É um desbloqueio de vida. Se a gente parar para pensar, eu falei da anestesia, que a gente está muito anestesiado, né, nesses tempos pós-modernos, sem consciência crítica e nem consciência linguística da nossa escrita, nem estilística, que dirá, né? Então, o que a gente tem que fazer é esse trabalho de formiguinha, esse trabalho pequenininho, que é a todo instante. É o olhar que eu lanço diferente para uma pessoa na rua e eu começo a imaginar a história dela, né? É a gota da chuva que está caindo e está formando uma poça e eu já começo a trazer outras imagens. E assim eu vou me engajando com essa minha expressão que ficou abandonada em algum lugar aí da nossa história. Então, eu vou mostrar aqui para vocês aquelas 3 coisas que a gente também falou, os 3 passos da jornada da escrita, que é a memória, a gente precisa abrir a nossa memória. Tem gente que fala assim, mas eu não lembro de nada do que aconteceu. Começa que as lembranças vão vir. Começa que as histórias vão chegar para você. Não é por um acaso que muitas vezes eu escuto nesses cursos de escrita criativa do GCria, pessoas falando, quando eu comecei a pensar na minha infância, nas minhas palavras mundo, quando trabalharam com o texto do Paulo Freire, a mãe ligou, a mãe apareceu com uma foto da infância, uma tia falou, lembra de quando você fazia isso? E as histórias começaram a aparecer. Então, confie na história que vai aparecer. Com relação à memória, a memória está no corpo. A gente não tem só a memória na mente, né? A memória tem a ver com biografia, como eu falei para vocês. Para escrever, é preciso acessar unidades de sensação, cheiro, cor, gesto, sentir, sensação de pele. No site do GCria, autoriacriativa.com, a gente tem o curso da professora Sila Marisa, 3 aulas de escrita biográfica. Quem quiser se aprofundar na biografia, na escrita de biografia, assiste as aulas que estão lá. A memória, a partir da memória, a gente vai transformando a memória em ficção, a gente vai trazendo as histórias. A vida é um banco de dados. Resgatar e trabalhar nas memórias. O que é a observação? A observação é um convite para você ser um pesquisador da sua vida. É uma etnografia vivida. Você captura os detalhes expressivos. Com pouco você enxerga muito. É um exercício. Você pegar um pedacinho e começar a enxergar o todo. Então, vou dar um exemplo aqui já já. Olhar as coisas como se fosse a primeira vez. Esse exercício ele é incrível. É o exercício do estranhamento. Porque a literatura ela é feita de estranhamento. Ela não é feita do que é do senso comum, né? Sempre tem um personagem, uma parte do enredo, que o estranhamento ele captura o leitor. E para a gente poder desbloquear a nossa autoria, nós temos também que trazer o nosso próprio desencaixe de mundo, nosso próprio estranhamento. Nós somos o estranhamento. Nós não somos a normalidade. Né? Nós podemos buscar normalidades, de acordo com ideologias e etc., e aí é outra aula. Mas nós vivemos e convivemos com estranhamento, com segredos, com mistérios, com vergonhas o tempo todo. Então, o estranhamento, ele é muito importante na arte da escritura, do escrever, né? Outro ponto para observação é usar um foco. Imaginem que vocês têm um binóculo em que vocês vão ver tudo muito de longe, ou vocês têm um microscópio, em que vocês vão ver, assim, o mínimo, bem detalhado. Então, tentem fazer um exercício de foco na hora de observar. E vamos fazer aqui um exemplo. Depois eu falo da imaginação. Olha só essas sementes. Enxerga aqui, o muito no pouco. Eu te dei só um pouco, umas sementes. Sabe o que eu enxergo? Eu enxergo minha tia-avó, a minha avó, e os meus parentes lá no interior de Minas jogando truco num domingo à noite,
usando o tento para contar os pontos do truco. E eu já imagino a algazarra. É o pão de queijo no forno, o cafezinho quente, é todo mundo brincando, rindo e falando todo o linguajar do jogo do truco. É o que eu imagino, porque faz parte da minha memória. E aí eu convido vocês. Vocês podem ver tantas coisas nesse pouco. Aí o exercício de hoje é esse. O que você vê nessa cena? Escreve 7 minutos sem parar. E vai escrevendo, mostrando o que você está vendo. Por exemplo, se eu fosse falar, eu ia falar do cheiro do café, da algazarra, do sorriso no rosto, das rugas que demonstram o sorriso. Eu ia mostrar a cena. Não é só para dizer a cena. Não é só para dizer assim, quando eu era pequena, minha tia-avó jogava truco com a minha avó e contavam no tento. Isso é o dizer. E como é que é o mostrar? 6 da tarde, o sino da igreja toca, a igreja de Santana, onde todos os meus pais, aí eu já estou contando, todos os meus tios foram batizados, e aquela toalhinha na mesa, gastada, bordada com ponto cruz, sobre a mesa um baralho. Um baralho e 4 pessoas, muita animação. Ainda escuto gargalhadas, o cheiro do café. Perceberam a diferença? Eu não estou só contando, eu estou mostrando. É como se eu pegasse na sua mão e te conduzisse para dentro do meu texto. Tá certo? Então, esse é o exercício de hoje. Eu vou ficar por aqui e até a próxima. Um abraço.